de professores, mestres, doutores e todos psicanalistas, né, com atuação, vai poder fazer, e não vai ser naquele EAD tradicional, em que você fica estudando na hora que você quer, os conteúdos, ou seja, você tem a possibilidade de estudar ao vivo, né, com os professores da casa, que tem formação variada dentro das clínicas, e com isso tem um diploma de uma universidade, que é a Uniswan, uma universidade aqui do Rio de Janeiro. Eu sou de Recife, já trabalho aqui no Rio há 5 anos na instituição, e a gente tem realmente um corpo docente, né, uma estrutura, enfim, as condições assim, muito favoráveis para a gente formar uma pós-graduação de altíssima qualidade com o corpo docente que a gente tem. Então, esse é mais ou menos o mote. E aí, por isso, então, essa atividade, por exemplo, é uma atividade que está sendo ofertada tanto para os alunos da pós-graduação, os alunos que estão fazendo a pós-graduação, quanto os alunos da graduação. Tem muitos alunos aqui, eu vi entrando da graduação, tem egressos, e tem alunos que fizeram a matrícula e estão aguardando o início das aulas. Sim, o objetivo da nossa pós-graduação, né? Alguém perguntou aqui no chat, a nossa metodologia é ensinar o aluno, né, a trabalhar e fazer o manejo de casos clínicos. Então, isso é muito importante, esse é um princípio que a gente tem e não abre mão na nossa pós-graduação. Então, a nossa pós-graduação, ela está agora funcionando na modalidade EAD, que nós chamamos aqui de live pós ou webconferência, porque o aluno ele tem a possibilidade de estar ali ao vivo, né, com o seu colega de turma, com o seu professor, assistindo todas as aulas e tirando as dúvidas. Não é aquele EAD que você estuda sozinho, lê os textos, assiste vídeos, não. É como uma aula como essa que a gente está tendo aqui agora, esse encontro. Então, acho que isso é bem positivo. As aulas, elas vão acontecer nas terças e quintas, né, à noite, 2 vezes na semana. Uma disciplina, ela tem uma duração de 4 semanas, então, durante 4 semanas, o professor, junto com os alunos, trabalha uma disciplina. A nossa pós-graduação tem uma duração de 1 ano, 12 meses, corpo docente formado por psicanalistas, com mestrado e doutorado. E o foco do curso é apresentar as principais clínicas psicanalíticas através dos aportes teóricos e clínicos contemporâneos que têm norteado o trabalho psicanalítico. Por isso que a ideia é que a gente consiga passar para vocês, não é, as diferentes formas de como atuar, de como manejar o caso, de como fazer a leitura do caso a partir das perspectivas clínicas. E isso é muito interessante para quem é psicólogo ou para quem está numa formação psicanalítica, porque lembrando que a nossa pós-graduação em psicanálise ela não é restrita a psicólogos. Então, pessoas que têm outras formações podem fazer a psicanálise, podem fazer a pós em psicanálise. Lembrando que não é um curso de formação de psicanalista, a formação do psicanalista se dá através de outros dispositivos, dispositivo esse que é a escola. Eu falo escola porque eu venho de uma escola mais lacaniana, mas de uma instituição. Então, existem várias instituições no Brasil que formam psicanalistas, e essa formação é a formação que vai, de fato, formar essa pessoa, que vai acompanhar o processo dessa pessoa para que ela possa atuar como psicanalista. A pós-graduação ela vai dar ferramentas, para quem já atua, para quem tem o desejo de atuar, ou também para quem tem o desejo de, através desse conhecimento psicanalítico, fazer leituras da realidade, porque a nossa pós-graduação ela também está distribuída em disciplinas que nós chamamos de disciplinas de interface. Vocês podem observar aqui na nossa estrutura curricular que dentro das 12 disciplinas que nós ofertamos, existe
4 disciplinas de interface, que nós chamamos de interface, inclusive a quarta está com um errinho aí, devia ser 4 e ficou 3. Então, o nosso curso de formação em psicanálise, ele começa com Sigmund Freud, com teoria e clínica da neurose. Olha aí, teoria e clínica, ou seja, são duas coisas indissociáveis, não é? Então, Sigmund Freud, teoria e clínica da neurose. Sandor Ferenczi, teoria e clínica do trauma, outra disciplina, outra competência, e aí o professor ele traz os casos, ele traz a perspectiva nessa abordagem, ou seja, é um psicanalista que estuda Sandor Ferenczi, não é um psicanalista ou um professor, ou, enfim, um doutorando que vai ministrar a disciplina simplesmente porque ele conhece o teórico. Não, a gente preza pelo profissional que conhece não só a teoria, mas que também tem a prática clínica em consultório ou em outro espaço, porque a gente sabe que a prática ela pode ser institucional também. Então, a outra disciplina é o Winnicott, teoria e clínica da transicionalidade. Então, temos a psicóloga Karen Figueiredo, né, professora da pós-graduação, da formação freudiana aqui do Rio de Janeiro, e ela atua nessa área e estuda essa área. Tem alguém perguntando aqui que atualmente eu faço após aos sábados. Isso vai mudar? Não. A gente está falando de uma turma nova. Porque essa turma do sábado, alguém perguntou aqui no chat, né, um dos nossos alunos, né, provavelmente da pós-graduação do sábado, essa pós que acontece aos sábados, ela é presencial. Então, por conta da pandemia, e aí a gente está cobertado, né, após ela está sendo ofertada de forma remota. Então, quando todo mundo estiver vacinado, quando a pandemia passar, aí sim vocês vão voltar para assistir aula no presencial. A gente não vai poder mais continuar no remoto, porque se trata de um curso presencial, o que limita, por exemplo, as pessoas de outros estados que querem fazer a pós-graduação. Na pós-EAD, quando a gente cria o curso, a gente tem que dizer se o curso é EAD ou se o curso é presencial. Esse que está acontecendo as aulas aos sábados, mas com essa que a gente está fazendo aqui agora, é só temporário, depois volta para o presencial. Então, um aluno de São Paulo, do Ceará ou do Pará que quer fazer a pós-graduação, nesse modelo, né, assistindo aula aos sábados, quando acabar a pandemia ou quando todo mundo estiver vacinado, teria que vir assistir aula no Rio de Janeiro, no presencial. Essa aqui que eu estou apresentando é um outro modelo, é a mesma, são as mesmas disciplinas, são os mesmos professores, só que a gente vai oferecer durante a semana e à noite, tá? Então, é uma outra pós. Olha, a gente pode sim ver a possibilidade, a gente sempre quando pensa na terça e quinta, quando a gente pensou terça e quinta, a gente pensou isso por conta dos professores, tá? Mas sim, desde que sejam 2 dias na semana, não tem problema nenhum, tá? Eu quero EAD, aí temos que informar, sim. A outra disciplina é teoria e clínica do significante, que vai abordar a primeira clínica de Lacan, tá? Então, vocês vão ter um panorama, vão discutir casos, vão, enfim, conhecer a teoria que dá o embasamento à primeira clínica Jacques Lacan. Depois, teoria e clínica do real. Então, é o único teórico que tem 2 disciplinas, que é o Lacan. Então, a gente vai passar pela primeira clínica, que é a clínica do significante, e depois teoria e clínica do real, que é a segunda clínica, chamada também de segunda clínica do Lacan, que é uma clínica que ele vai instituir, que ele vai começar a construir em meados dos anos 1970, 1974, até a sua morte. Depois a gente tem o André Green, que é um contemporâneo da psicanálise, um psicanalista que fez uma grande mudança, uma grande contribuição na psicanálise contemporânea, principalmente estudando os casos limites. A professora Luísa Mendes, que é uma estudiosa e lançou recentemente um livro também sobre essa temática. Estava aqui procurando o livro dela, mas não estou achando, né? É a professora dessa disciplina. Depois a gente tem Melanie Klein, Teoria e Clínica da Transformação da Angústia.
um tema muito atual, a questão da angústia, a Melanie Klein, que é uma disciplina ministrada pela professora Thais Klein, que vai dar também para vocês um módulo, né, que vai fazer uma live com vocês. E aí começam as disciplinas de interface. Interface 1, psicanálise e neurociências. Essa disciplina está comigo, por enquanto. A outra disciplina é clínica da psicose. Aí é a interface da clínica da psicose. Alguém está perguntando, essa pós pode ser feita porque ainda está em formação? Então, essa pós, ela pode ser, a pós-graduação, de uma forma geral, ela só pode ser feita por pessoas com ensino superior completo. Então, se você ainda está na graduação, você não pode fazer a pós-graduação. Mas como ela não é uma pós-graduação que está vinculada à formação em psicologia, eu digo isso porque, às vezes, eu encontro muitos alunos no curso de psicologia na Uniswan que já tem uma graduação. Então, por exemplo, tem uma aluna que tem graduação em administração e está terminando psicologia. Ela pode fazer a pós, porque ela tem uma graduação em administração, tá? Então, já a pós-graduação, por exemplo, outra pós-graduação que a gente tem, que é a de terapia cognitiva comportamental, essa para fazer, só quem pode fazer essa pós-graduação são psicólogos formados. Então, psicólogos e médicos, porque ela vai tratar da técnica, não é? Ela vai tratar diretamente das terapias. Então, ela está vinculada. Mas a de psicanálise não, porque você pode atuar como psicanalista, você pode, como psicólogo, utilizar essa perspectiva também para o seu trabalho, ou você pode simplesmente usar as leituras para fazer interface, por exemplo, né? Então, psicanálise e depressão é a interface 3, interface 4, que está aqui com 3 ainda, psicanálise e violência, a professora Rita Flores, eu acho que ela está até aqui na sala com a gente. Então, nós temos essa perspectiva de trazer as interfaces. Por quê? Porque, cada vez mais, alguns temas têm ressaltado. Na interface psicanálise e depressão, não significa que, por exemplo, na teoria e clínica do real, do Jacques Lacan, o professor não possa trazer um caso sobre depressão. Mas a depressão tomou um vulto tão grande na contemporaneidade que a gente resolveu trazer psicanálise e depressão, fazendo essa interface. Por exemplo, psicanálise e neurociências, né? Então, tendo em vista esse crescimento tão grande da neurociência, a psicanálise tem feito algumas aproximações também com a neurociência. Então, a gente faz essas interfaces. E, por último, a disciplina John Bowlby, que é Teoria e Clínica do Apego, ou como a professora gosta de chamar, Teoria das Relações Objetais. Então, que é a professora Rosa Lúcia, que vocês também vão ter uma live com ela, assim como também vocês vão ter uma live com a professora Rita Flores, que é a professora de Psicanálise e Violência. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco de psicanálise e neurociência. Eu vou dar mais uma referência, porque o objetivo aqui não é a gente dar uma aula, é uma live, né? Trazer alguns esclarecimentos e apresentar a nossa pós-graduação. Aqui, aqui é parte, né? Parte do nosso corpo docente. Então, tem eu, né? Sou Jorge Sobrinho, que sou coordenador e professor de 2 disciplinas. Eu sou professor da disciplina de Teoria e Clínica do Real, que seria o segundo Lacan, e estou com Psicanálise e Neurociência. Por isso que eu falei por enquanto, porque a ideia é passar a disciplina de Psicanálise e Neurociência para um outro professor, para a gente enriquecer o nosso portfólio de professores. Depois a gente tem a Thais Klein, que é psicanalista, doutora em teoria psicanalítica, doutora em saúde coletiva e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e pesquisadora do NEPEC da UFRJ e também a professora da Uniswan. Tem o Sérgio Gomes da Silva, também psicanalista, não é o meu parente, mas o Sérgio é psicanalista, pós-doutorando em psicanálise, pós-doutorando em psicologia pelo IPUSP, né, que é
o Instituto de Psicologia da USP. Não, a próxima turma não. A próxima turma deve começar em março ou abril. Tá? A Luísa Mendes, que é psicóloga, mestre em psicologia clínica, é nossa coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada, é membro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, professora da pós-graduação. Tem alguns, só um momentinho, tem alguns alunos aqui dizendo que não está conseguindo. Está aqui 8. Estou dando aqui acesso, mas parece que não está conseguindo entrar. Pode ser a internet. Deixa eu ver aqui. Não, a princípio está tudo bem. Bom, a princípio está ok. Está admitindo. Vamos aguardar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu estou na organização e conseguiu entrar, que bom. Eu acho que realmente pode ser a conexão ou o timing. A Rita Flores, que eu falei, né, pós-doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, é também nossa professora da pós-graduação. O Paulo Ritter, também é psicanalista, mestre em teoria psicanalítica também, está aqui o Paulo. Felipe Grilo, psicanalista também, mestre pelo programa de pós-graduação da UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Rosa Lúcia, psicóloga, psicanalista, ela é fundadora aí do Instituto Nebulosa Marginal, também é professora do nosso curso. Entra. E vai estar com a gente também durante esse percurso. Aqui a gente tem a Thaís Klein, que vai dar para vocês sábado, né, dia 6/2, às 10 horas da manhã, a live Por que Melanie Klein? O Sérgio vai trazer a palestra também no sábado, às 16 horas, nem incesto nem parricídio, proposições para uma clínica, para uma psicanálise não edipiana. Aqui, a Luísa, a Clínica do Vazio, o Complexo da Mãe Morta e a Função Desobjetalizante, lançou um livro recentemente, algumas pessoas assistiram a live, dia 9/2, às 18 horas. A Rita Flores, aqui, Psicanálise, Violência e Direitos Humanos, no dia 10 de fevereiro, às 14 horas. Eles serão todos informados por e-mail e pelo grupo do WhatsApp que vocês estão cadastrados. Aqui, entre o homem estrutural e o neuronal, qual o lugar da psicanálise? O Paulo Ritter, dia 11/2, 11 de fevereiro, às 8 horas. E a Trauma e Fantasia no Pandemundo, dia 12 de fevereiro, às 18 horas, com o Felipe Grilo. Então, a gente está publicando no grupo do WhatsApp e no Telegram essas postagens, e com isso a gente vai... e faltou a Rosa Lúcia, Introdução à Clínica das Relações Objetais em Ferenczi e Winnicott. É a última live, dia 16 de fevereiro, às 14 horas, com a Rosa Lúcia. Então, esse é o nosso time que vai estar com vocês aí nesse período. Eu vou estar dando aí uma assistência ao pessoal. E hoje eu estou com essa tarefa de falar um pouco da neuropsicanálise. É óbvio que não dá. Eu tenho 30 minutos, eu fiz 30 minutos, todos os outros participantes vão falar em 30 minutos e abrir 30 minutos para o bate-papo. Como essa é a primeira live e eu estou na coordenação do curso, eu tinha que passar primeiro esses recados para depois falar da neuropsicanálise, que é uma disciplina que eu trabalho, mas a ideia é que essa disciplina fique com o professor Paulo e eu fique apenas com a disciplina sobre Lacan. Então, a neuropsicanálise é uma disciplina que a gente inseriu na nossa estrutura, ela é chamada de psicanálise e neurociência. Não sei se vocês já ouviram falar.
em psicanálise e neurociência, se já estudaram alguma coisa, se já leram alguma coisa sobre o assunto. Então é bem interessante, né, observar como a psicanálise tem feito esse movimento nos últimos 20, 30 anos, de se aproximar da neuropsicanálise. Eu já chamo de neuropsicanálise, eu nem chamo mais psicanálise e neurociência, que seria a interface, mas eu já falo neuropsicanálise diretamente. Então, quando a gente vai estudar e a gente vai estruturar esse campo do conhecimento sobre a neuropsicanálise, a gente percebe que se trata de um movimento, né? A neuropsicanálise ainda é considerado um movimento dentro da neurociência, ou seja, começou primeiro dentro da neurociência, ela não começou na psicanálise propriamente dita, né? Ela começa dentro da neurociência e depois na psicanálise, para fazer o quê? Para combinar os conhecimentos dessas duas disciplinas. E o conhecimento dessas duas disciplinas, o objetivo é para a gente compreender melhor o cérebro, compreender melhor o funcionamento do cérebro. Então, a gente tem um objeto de estudo, né, muito cobiçado hoje em dia pela própria ciência, né, que é o cérebro, ou seja, um cérebro em que você tem localizacionista, quando você estuda onde as coisas estão alocadas, né, o hipocampo, o sistema límbico, córtex pré-frontal, e, ao mesmo tempo, um cérebro que trata de processamentos, né, que é complexo, que tem toda uma questão neuroquímica, neurofisiológica, que vai trabalhar no processamento dessas informações. Então, são dois paradigmas que se aproximam. E esses dois paradigmas, né, eles continuam pensando de uma forma interdisciplinar. Um paradigma não quer se apropriar do outro, né? E esses estudos, eles vão ganhar uma força muito grande no Brasil, principalmente depois que a gente começa, principalmente em algumas instituições psicanalísticas, mas eu diria que até dentro das universidades, a aproximar esses dois campos de conhecimento. A gente não pode esquecer que quando a gente vai falar de neuropsicanálise, a gente não pode esquecer que uma perspectiva epistemológica muito forte é a cosmovisão naturalista, né? Então, a gente não pode esquecer, e a gente aborda isso, deixa isso muito bem delimitado para o aluno, com as críticas devidas dessa visão naturalista durante a pós-graduação, para que ele entenda qual é o paradigma que ele está navegando. E aí a gente sabe que o grande marco que vai trazer a neurociência para pertinho da psicanálise não foi há 30 anos ou há 20 anos atrás, mas foi aí em 1954, quando se descobriu, né, se encontrou um manuscrito, né, do Freud, chamado Uma Psicologia para Neurologistas, em 1895, e que ficou, né, traduzido como um projeto para uma psicologia científica. Esse manuscrito ele foi encontrado 12 anos depois da morte do Freud, publicado em 1954, esse manuscrito. Então, esse manuscrito ele se trata de um texto complexo e inacabado, porque o Freud está dentro dessa visão aqui, naturalista, ele está aqui dentro dessa perspectiva, então ele vai falar muito de neurônios, ele vai falar muito das conexões, só que lá em 1895, como ele estava dentro desse paradigma científico, ele não tinha ainda as ferramentas que a neurociência tem hoje, por exemplo, neuroimagem, ressonância, enfim. Hoje, a neurociência tem uma tecnologia muito avançada para fazer observações dessa estrutura material, que é o cérebro, e com isso contribuir para o avanço da neurociência. Então, ele vai, nesse texto, estruturar a psicologia como uma ciência natural. Olha aí, né? Ele ainda não falava em psicanálise, a psicanálise não tinha nascido ainda, né? Não existia ainda a psicanálise lá em 1895. Ele estava naquela fase da tentativa e erro, né? Ele estava construindo esse conhecimento. Agora, né, os leitores do projeto, né, advogam que se trata de um projeto muito bem
fundamentado, muito bem escrito, principalmente para a sua época, né? Os insights e assim, a forma como Freud ele vai escrever, ele é muito bem fundamentado. Então, isso é um ponto que vale muito a pena. Entretanto, hoje, né, quando você olha para o projeto, tem muitas falhas nos fundamentos empíricos, que aí é onde vai abrir a grande a pedra que vai aparecer na vida do Freud, essa questão empírica. Então, porque quando você é um pesquisador que trabalha dentro de um paradigma natural, você tem um compromisso muito grande com as evidências e um compromisso muito grande com toda uma questão metodológica que o método experimental exige. E o Freud não tinha muito esse interesse. Pelo menos enquanto ele estava, até mesmo quando ele trabalhava no hospital, né, no Hospital Geral em Viena, ele tinha ali, né, um grupo de médicos e de mentores que estavam dentro desse processo. Mas depois que ele sai do hospital, que ele casa e vai clinicar para ganhar a vida, né, ele vai se interessar muito mais pela clínica, ele vai se interessar muito mais pela escuta. E isso vai fazer com que ele vá abandonando paulatinamente esse viés mais do pesquisador experimental, de laboratório, e ele vai se tornar um pesquisador da clínica, que é um outro tipo de pesquisa, é uma outra forma de você trabalhar com dados. Então, o interesse pelo projeto aumentou principalmente a partir da década de 1990. A década de 1990 foi considerada, né, a década dedicada ao estudo do cérebro. Os Estados Unidos colocou isso na sua pauta pública, né, de políticas públicas e de políticas universitárias. O debate aumentou muito com a aproximação da psicanálise com os neurocientistas. Os psicanalistas chamaram os neurocientistas, né, para escutar o que eles tinham a dizer sobre o assunto. E aí, né, o lugar da biologia na sua relação com as demais ciências vai trazer alguns conceitos que a gente também precisa estudar para entender, que é plasticidade neuronal, epigenética e assim sucessivamente. Então, esse é um primeiro momento. A grande crítica, né, que alguns neurocientistas e a ciência, que tem uma cosmovisão, uma visão naturalista, apontam para a psicanálise, é essa crítica, né, de que a psicanálise ela sempre foi muito boa para gerar ideias, mas muito ruim para testá-las. Claro, porque não é esse o paradigma da psicanálise, né? O paradigma da psicanálise não é um paradigma de fazer testagem de hipótese. Então, vamos levantar uma hipótese e vamos testar essa hipótese num ambiente controlado. A gente escutou muito isso nesse período da vacina, né? Grupo de controle, grupo experimental, etc. Ou seja, foi nesse paradigma que o Freud ele fez a sua formação, mas é esse paradigma que ele vai deixar para trás. O Freud depois ele vai se interessar por outras coisas, por filosofia, vai se interessar por literatura, vai se interessar pelas artes, pela antropologia, ou seja, ele vai se aproximar muito mais de um paradigma humano, né, de um paradigma das ciências humanas e ciências sociais, do que um paradigma naturalista, né, com base ali na biologia, que foi a ciência da época dele, a grande ciência que deu as maiores contribuições, né, a medicina e outros campos de pesquisa, porque o Freud é médico, ele não é psicólogo, e depois ele se torna psicanalista. É o primeiro psicanalista nessa, digamos assim, linhagem. Então, esse é um ponto importante para a gente ressaltar, né? Então, avançando aqui, um livro que eu vou sugerir muito mais leituras para vocês, que são as leituras que a gente trabalha na pós. Aqui a gente tem poucos minutos, né, pouco tempo para falar. Eu vou sugerir para vocês esse livro aqui, né, do Benilton Bezerra, que é Projeto para uma Psicologia Científica, Freud e as Neurociências. Né? O Benilton é um grande defensor, né, da aproximação desses dois paradigmas. Ele é aqui do Rio de Janeiro, tem um projeto muito interessante junto ao IPUB, Instituto de Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro, acho que é isso, IPUB,
inclusive um grupo que eu participo, a gente tem encontros todas as quintas-feiras de manhã, em que a gente estuda esse paradigma naturalista se aproximando da psicanálise. Então, é um livro muito interessante. Eu tenho esse livro, está aqui, tá? É muito, muito bom para quem quer se aproximar desse paradigma, porque aí o Benilton ele vai trazer o projeto do Freud com uma leitura a partir da neurociência, que é esse campo que ele vem se dedicando. Então, eu indico fortemente esse livro aqui, é o Projeto para uma Psicologia Científica, Freud e as Neurociências. Agora, a pergunta que vocês devem estar se fazendo aí, por que o Freud abandonou o projeto? Muitos dos motivos eu já falei para vocês, né? Opa, parece que minha apresentação caiu. Às vezes acontece. Deixa eu voltar aqui. Então, essa pergunta vocês devem estar se fazendo e eu acabei respondendo um pouquinho quando eu estava falando para vocês do próprio projeto, né? Tá, vou repetir. Esse aqui, Projeto uma Psicologia Científica, Freud e as Neurociências. Tá? Eu posso mandar para vocês também por e-mail, tá? Ou publicar lá no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam fazer esse acompanhamento. E aí, minha apresentação está carregando aqui, acho que está um pouco lento, mas vai chegar lá. Então, o Freud ele vai abandonar esse projeto, primeiro, porque ele vai descobrir, não é? Ele vai descobrir, tá no grupo do WhatsApp, sim. Ele vai perceber, depois que ele deixa o hospital e vai trabalhar na sua clínica particular, ele vai perceber que outros interesses e outros campos são, assim, mais interessantes para a construção dessa ciência nova, né, que é a psicanálise. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar fortemente nesse processo. Vamos ver agora aqui se ele se mantém, né? Porque a internet tem essa oscilação. Então, está aqui de novo o livro, eu vou passar rapidinho. 6. O arquivo está carregando, como tem muita imagem, eu acho que a internet ela fica um pouquinho lenta. Opa! Tá travado aqui, mas eu tô aqui, eu vou chegar lá. Porque eu acho que a internet está um pouquinho lenta aqui. Eu não sei se é porque a nossa sala está lotada, mas vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? A gente inventa de fazer live numa hora, né? No horário nobre, aí dá nisso. Aqui o livro, Projeto para uma Psicologia Científica, Freud e a Neurociência, e aqui porque o Freud abandonou o projeto. Primeiro, pelos limites impostos pelas ferramentas da sua época, eu já falei isso, né? Então, o Freud queria fazer esse tipo de investigação, mas ele não tinha as ferramentas que hoje nós temos, né, para fazer pesquisa. O segundo ponto, a dificuldade de compreender a origem efetiva da consciência. Então, ele vai se interessando muito mais nesse processo de entender a origem da consciência, ele vai descobrir o inconsciente, e aí, na sequência, ele vai dar uma importância muito grande à noção de inconsciente, que vai surgir da sua prática clínica, e aí isso vai deslocar completamente o seu centro de gravidade e interesse. Ou seja, o Freud ele vai fazer um turnaround, né? Ele vai fazer uma virada, né, de 180
graus na sua pesquisa. E vai ser isso que vai tornar Freud quem é Freud, né? Por isso que a gente está falando dele até hoje. Então, o Freud, ele também, não é, quando você faz uma análise das suas cartas e uma análise da sua personalidade, né? Alguns autores se preocuparam em fazer esse tipo de avaliação, percebe que ele era muito intuitivo e imaginativo. E aí, essa capacidade intuitiva e imaginativa, que é muito, muito interessante para quem trabalha com pesquisa, né? No caso, para o investigador empírico, né, que é cartesiano, que pensa nas coisas de forma muito, né, muito cartesiana, muito racional, era um grande dificultador. O Freud, ele queria experimentar, né? Se a gente fosse falar hoje no Deleuze e Guattari, né, o Freud, ele era um experimentalista, né? Ele queria flanar, ele queria experimentar as coisas. Então, essa característica da personalidade dele também foi um ponto que contribuiu para que ele fosse se afastando do próprio projeto. O Freud era muito culto, né? Ele conhecia muitas coisas, ele tinha um conhecimento geral e amplo muito grande enfim, da vida de uma forma geral. Era um colecionador de objetos antigos, né? E aí, quando Freud se convenceu de que para os estudos das formações inconscientes e da psicopatologia, o recurso aos relatos verbais dos pacientes e a linguagem da psicologia seria o mais promissor do que ficar estudando as descrições objetivas e localizacionistas, né, que aconteciam no cérebro, tornou-se, de uma forma assim muito contundente, né, um divisor de águas essa mudança do Freud. Então, acho que isso é um ponto que a gente considera bastante importante. A gente às vezes brinca, né, dizendo que talvez se o Freud fosse vivo hoje, tivesse acesso ao número de informações que tem hoje, talvez ele fizesse uma aproximação com a neurociência. Então, muitas pessoas, inclusive, falam isso. A gente está meio que trazendo esse legado do Freud e aproximando desse conhecimento que novo, porque esse também era o espírito do Freud, né? O Freud também tinha o espírito da novidade. O fato dele ser intuitivo e imaginativo também colocava ele, não é à toa, que foi essa imaginação que colocou ele na vanguarda, criando uma teoria, né? Uma teoria do conhecimento, uma técnica que foi a psicanálise. Isso tudo foi devido ao quê? Devido à curiosidade dele e essa capacidade dele de olhar para as coisas com esse viés mais assim, para o futuro. E aí eu vou dando outras sugestões de livro, né, até por conta do nosso tempo também. Esse livro aqui é um livro que foi lançado e é um livro que quem tem acesso a esse livro tem em mãos, assim, um livro muito bem escrito, muito bem estruturado. Esse livro ele vai conciliar o modelo do inconsciente freudiano com as neurociências e as terapias cognitivas comportamentais. Então, o inconsciente da neurociência é chamado de memória. Eles não chamam memória, mas seria a memória, né? Então, a memória seria o novo nome do inconsciente e todo o processamento mental que esse modelo, veja, toda uma linguagem naturalista de um paradigma que não é o paradigma da linguagem, que é o paradigma que a psicanálise se assentou com Freud e com Lacan recebeu uma nova virada na psicanálise, né? Com a linguística, com a topologia, com a própria antropologia. Então, esse é um fato importante. Então, esse livro aqui é muito interessante para quem quer entrar nesse campo. O outro é esse aqui, que eu acho muito legal, que foi lançado recentemente. Esse eu tenho. O outro eu tenho em PDF, assim, PDF no Kindle, não é para disponibilizar, no Kindle, né? E esse aqui é O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, do Siddhartha Ribeiro, que foi lançado ano passado, né? E ele faz uma revisão da teoria e da história do sonho com um viés neurocientífico, né? O Siddhartha é hoje um dos grandes neurocientistas que a gente tem no Brasil. Ele trabalha no Centro de Estudo do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto lá com o Nicoleles, né, que também ficou muito conhecido com aquele exoesqueleto. Então,
vale muito a pena esse livro dele. Então, tem história, tem a interpretação dos sonhos do Freud, mas é muito, muito interessante esse livro aqui. Eu também recomendo. E é um livro escrito além do Siddhartha ser um grande ativista, né, também de questões sociais, de direitos humanos e da ciência de uma forma geral. Então, vale bastante a pena. E aí, para a gente ir se aproximando um pouco do finalzinho dessa nossa conversa, né, qual é o modelo, né, que a gente tem dentro da neuropsicanálise? Inicialmente, é o modelo neurofisiológico do cérebro, né? Nesse modelo neurofisiológico do cérebro, o que está em jogo são as principais funções cerebrais, ou seja, você tem as principais funções cerebrais que correspondem, né, às áreas e hemisférios, né, ligados a determinadas funções, e com isso você vai ter um conjunto muito grande de informações para poder estudar e poder buscar entender. Tem coisas assim muito interessantíssimas, como, por exemplo, né, quando você estuda neurofisiologia, um dado empírico que já está catalogado é, por exemplo, esse dado de o fluxo sanguíneo, por exemplo, ele se desloca em diferentes regiões do cérebro quando a pessoa escuta palavras. Olha aí a aproximação, ou seja, toda vez que a gente escuta uma palavra, seja uma palavra nova, uma palavra que vai mexer com algum núcleo conflitual ou algum núcleo que tem alguma relação com a nossa história de vida, essas palavras que a gente escuta, ela muda o fluxo sanguíneo dentro do nosso cérebro. Veja que coisa interessante, né? Então, isso é muito interessante do ponto de vista de evidências. Outra coisa que o modelo neurofisiológico já descobriu e evidenciou, e não é novidade mais para ninguém, é que não existe mais essa história de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O funcionamento cerebral ele é interconectado, né? Ele é interconectado. Então, esses processos eles acontecem naturalmente. Então, esse modelo neurofisiológico é o modelo do cérebro. O evento está dizendo aqui que a minha aula termina em 5 minutos. Eu espero que não termine, que continue. Outro livro muito interessante é O Homem Neuronal, que é um livro do Jean-Pierre Changé, tá? É um livro muito legal para você entender esse homem neuronal, tá? Ele vai aproximar a linguagem a partir dos fundamentos biológicos. Com isso, ele vai trazer algumas contribuições muito interessantes. Quando a gente pensa a neuropsicanálise a partir, por exemplo, da perspectiva do novo inconsciente, sim, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Eu vou até colocar logo, né, para não dar problema. Vai que ela de fato, ela se esgote. Eu vou colocar o link para receber as horas complementares aqui no chat. E aí a gente vai continuar aqui até terminar. Vou colocar aqui no chat o link para receber as horas. Na realidade, esse aqui é o checkpoint para você receber o certificado, né? Tem que participar das lives e assinar esse questionário para poder receber a pontuação, para receber para receber as suas horas. Eu acho que não está travado, já está aberto. Deixa eu ver se ele está aberto. Está sim, podem responder. Então, vou voltar aqui. Então, quando a gente vai lá no outro livro, né, O Novo Inconsciente, ele está muito preocupado, muito mais em estudar a consciência, e aí a consciência corresponde à percepção subjetiva que a gente tem do conjunto das atividades que estão acontecendo no cérebro, e a gente vai chamar dessa ponta do iceberg aqui de consciência e o que está abaixo de objetos mentais. Se vocês perceberem essa imagem, se vocês estiverem vendo bem, parece muito mais com circuitos neurais do que com aquela imagem, né, que fala que aborda o inconsciente. Então, esse é um ponto interessante. E aí, para a gente fazer uma divisão e ir chegando aí nos finalmente, né, quando a gente pensa na psicanálise tradicional, quando a gente pensa na
Permissão necessária, este formulário pode ser visualizado. Está pedindo permissão, gente? É isso? Então, deixa eu voltar. O pessoal está respondendo, tá? Mas acho que não precisa não de permissão, não. Ah, tá. Ok. Liberado. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Então, quando a gente pensa na psicanálise tradicional, olha esse sujeito, né, através da representação, e quando a gente fala de representação, a gente está falando de linguagem. O mecanismo é o recalque, o simbólico, e quando a gente pensa em psicopatologia, a gente está falando de neurose fóbica. Quando a gente vai falar de neuropsicanálise, o que está em jogo são outras questões. Começando de baixo para cima, quando a gente fala de psicopatologia, a gente está falando de lesões neurológicas. O mecanismo é o corpo, né? O real, o corpo, né? Enquanto real, enquanto corpo físico. Mas também, se a gente pensa nessa aproximação, esse corpo real, ele vai ser representado também. E o procedimento na neuropsicanálise é o que a gente vai chamar de aprendizagem. Quando a gente coloca essas duas perspectivas juntas, a gente pode pensar da seguinte maneira: como uma pessoa, aí é uma pergunta para a gente, como é que um sujeito que tem uma lesão neurológica, como é que uma pessoa que tem uma lesão neurológica, através de uma escuta clínica de um psicanalista ou de um neuropsicanalista, ele pode fazer brotar o sujeito? Porque a psicanálise, ela fala de quê? Ela fala do sujeito, né? Esse sujeito da linguagem. Então, como é que alguém, né, mesmo com uma lesão neurológica, que é algo que está marcado ali no corpo, no real do corpo, como é que esse sujeito ele se apresenta, né? Quais são os recursos que, enquanto um neuropsicanalista ou um psicanalista pode utilizar para pensar esse sujeito que tem uma lesão, mas que pode também se colocar, que pode se posicionar no mundo, que pode se posicionar perante as pessoas? Então, essa é uma pergunta, né? Porque se eu pego, por exemplo, um sujeito que tem uma lesão neurológica e eu tomo como princípio apenas a reabilitação e a aprendizagem dele, eu vou ser um técnico que vou operar, técnicas e procedimentos para que essa pessoa se reabilite, né? Então, eu tiro desse sujeito, né, a condição dele se colocar e dele se posicionar enquanto tal. Então, isso é muito interessante quando a gente junta essas duas perspectivas. E com isso, pessoal, a gente vai juntando, a gente vai aproximando esses dois campos de saberes diferentes e distintos, chegando principalmente, né, à conclusão de que quando a gente fala de psicanálise e neurociência, a gente tem campos que se aproximam, neuropsicanálise, neurociência e psicanálise, um paradigma naturalista, mas também um paradigma da linguagem, que é um paradigma que dá sustentação, e dá sustentação até hoje à psicanálise enquanto uma disciplina, ou enquanto uma ciência, ou uma ética, ou uma praxe, vai depender aí muito da perspectiva. Então, gente, não sei se dá tempo da gente fazer perguntas. LC está dizendo aqui, amei essa junção de perspectivas, boa, legal, que bom. Acho que na nossa pós-graduação a gente tem mais tempo, aqui era muito mais uma forma de trazer esse tema dessa disciplina. Com os próximos palestrantes, vocês vão ter 30 minutos para uma apresentação e 30 minutos para perguntas, né? No próximo sábado, vocês vão ter uma palestra de manhã com a professora Thais e à tarde com o Paulo. Tá? Então, fiquem atentos ao e-mail, ao nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam estar acompanhando essas lives. E quem ficou interessado em fazer o curso de pós-graduação em psicanálise na modalidade EAD, com aulas ao vivo, 2 vezes por semana, entrem em contato comigo. Pode ser através do meu WhatsApp, pode ser através do e-mail que todos vocês têm,
que a gente pode conversar e ver as melhores condições para que vocês possam ingressar no curso. Tudo bem? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite. Uma pena que não dá para a gente fazer perguntas, o nosso tempo se esgotou, mas eu vou abrir lá o grupo. Ok, fala comigo, eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Quem não tem o meu e-mail, pode entrar em contato comigo. Que eu posso tirar todas as dúvidas de vocês. Combinado? Professor, sim, eu vou disponibilizar os slides lá no grupo do WhatsApp. Vou fazer isso. Tá? Vocês estão perguntando aqui. Para essa pós é preciso ter o curso de psicologia ou qualquer curso? Qualquer curso. Você está perguntando se precisa ter curso. Não. Você precisa ter curso superior, que é o critério para você fazer uma pós-graduação. E no caso são duas pós-graduações que nós temos na Uniswan, que é Psicologia Organizacional e Psicanálise, que você não precisa ter a formação direta em psicologia. Pode sim fazer essa pós-graduação com a gente. Tem mais perguntas? Obrigado, Ellen. Obrigado, Maria. Adorei a live. Obrigado, Andresa. Que bom que gostou. Que bom, gente. Eu que agradeço a participação de vocês. E sábado eu vou estar lá na sala, junto com a professora Thaís e com o professor Sérgio, dando todo o suporte para que os